Olha só, você está interessado no assunto de hoje aqui no Vida e Saúde? É para se preocupar, é para você se informar e vem para cá porque a gente tem aqui uma conversa boa para desenvolver com você e com a especialista do dia. Porque a cirurgia bariátrica é vista para muitos como uma saída para vencer a obesidade. E é um procedimento de alta complexidade que requer sim muitos cuidados, tanto antes de fazer a cirurgia como depois também. São muitas mudanças que acontecem durante todo esse processo, para se adaptar com cada fase e vencer os desafios que cada fase vai trazer. Assim, a saúde mental precisa estar em boas condições para lidar com tudo isso. Pensa nisso, você precisa considerar essa questão. E se você está se decidindo pela cirurgia, é importante lembrar que a pessoa talvez já tenha enfrentado uma longa luta contra a balança, o preconceito, e isso tudo pode sim fragilizar muita gente. Então, olha, assim como os exames físicos são fundamentais antes e depois do procedimento, cuidar do psicológico também é. Por isso, nossa conversa de hoje será com a psicóloga Tainá Bertoglio, ela que vai aqui nos explicar melhor esse assunto. E eu quero saber de você, você conhece tudo o que está envolvido psicologicamente com a cirurgia bariátrica? Já se fez aí perguntas importantes antes desse procedimento? Ou você que já está aí no pós-operatório, você que já está desfrutando ali daquele gostinho de vitória, das perdas, da perda de peso depois da cirurgia, como é que está a sua cabeça? Aliás, eu vou abrir a pergunta aqui para todo mundo. O quanto que a balança impacta na sua saúde mental? Conta pra mim. Você tá em paz com a balança? Você está em luta? Me conta aqui, usa o nosso WhatsApp para responder. Nosso contato também pode ser acessado através do seu digitar aí do número 12982660004. Vou repetir, 12982660004. Quero saber como é que está o seu relacionamento com a balança, relacionamento emocional, tá? Doutora Tainá, bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite de falar aqui com o nosso telespectador. Tudo bem? Tudo bem, e você, Teru? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Eu acho que muitas pessoas acabam focando muito no visual, muito na saúde física e acabam se esquecendo da relação do sobrepeso com a saúde mental. Algumas pessoas acabam até exagerando, sobre essa relação, sofrendo muito mais. Fala pra gente um pouquinho desse sobrepeso em relação à saúde mental, doutora. A saúde mental, ela está totalmente ligada aos aspectos que desenvolvem a obesidade. Então, você ter saúde mental e você cuidar da sua saúde mental é uma barreira protetiva para que você não ganhe peso. Porque quando a sua saúde mental está abalada, existe um risco de aumento de peso justamente porque a obesidade ela é uma doença multifatorial. Quer dizer que muitas coisas causam obesidade, nunca é uma coisa só. E um dos fatores principais é o fator psicológico. Então, a ansiedade, a depressão, o estresse causam alterações, inclusive no apetite, o que pode fazer a pessoa comer mais também. E a gente também precisa levar em consideração que comer é um comportamento, E se você desenvolve um comportamento disfuncional com a comida, você vai ter uma chance, sim, de ter um aumento de peso por conta disso. Até porque a gente não come só para matar a fome, a gente também come por prazer, É verdade. A comida, ela causa muito prazer na gente. O problema é quando a gente extrapola um pouco nesse prazer e usa ele de uma maneira que se torna disfuncional para a gente, Quando a gente usa a comida para lidar com a ansiedade, com o estresse do dia a dia, ela pode contribuir sim para o aumento de peso. É interessante isso. Hoje em dia, doutora, existem muitas técnicas, muitas ferramentas para combater a obesidade, inclusive ferramentas de terapêuticas. E aí, eu pergunto o seguinte, quando é que a cirurgia bariátrica é indicada? É muito importante essa pergunta, porque a cirurgia bariátrica não é para todo mundo que está obeso. Ela se encaixa em alguns quadros. Por exemplo,
Quando a pessoa já está na luta com a balança há mais de 2 anos, tentando emagrecer só com atividade física, tentando com nutricionista, mas não tem sucesso, a cirurgia pode ser uma ferramenta. Junto com isso, também precisa ter alguns problemas de saúde atrelados à obesidade, como a diabetes, a pressão alta, a apneia do sono, colesterol, depressão. Então, são as comorbidades, né, que a gente chama. E também se o risco de permanecer obeso for maior do que passar por uma cirurgia. Então, a pessoa precisa estar num estado mais crítico de saúde, a ponto de que se ela permanecer obesa, vai ser mais complicado do que passar por uma cirurgia tão complexa, que mexe tanto com o corpo, né? Então, o médico que precisa avaliar toda a equipe, né, se essa pessoa realmente está apta para a cirurgia. Geralmente são pessoas com IMC mais de 40, que a gente já considera obesidade grau 3. Tá, agora, bom seria, né, doutora Tainá, se todo mundo que optasse pela bariátrica tivesse já um acompanhamento terapêutico de longa data, porque esse histórico, né, da luta contra o peso, talvez teria um peso maior na hora de decidir ou não pelo procedimento. Agora, é fato que quem precisa operar tem que fazer um acompanhamento psicológico. Quando é que isso começa? Como que funciona? É indispensável o acompanhamento psicológico em todo o processo. E eu acho que se deve procurar o acompanhamento psicológico quando você começa a cogitar fazer uma bariátrica. Até para você ver se realmente é isso que você vai optar mesmo pela sua vida. Porque é uma decisão que muda muito a vida da pessoa. Não é igual a gente vai lá tirar um siso, depois a gente sai sem o dente, mas a vida continua normal. É mesmo? Com a bariátrica, não. A gente está fazendo uma mudança no nosso corpo que vai impactar, inclusive, na nossa rotina, nos nossos hábitos, pode mudar até a nossa dinâmica familiar. Então, o acompanhamento com o psicólogo vai te ajudar até no processo de decisão. E aí, se você decidiu pela bariátrica, a terapia vai te ajudar, então, a entender o que é a bariátrica, como é que ela vai impactar a tua vida e depois, no pós, a lidar com todas as mudanças. Tá, então, durante esse acompanhamento, o profissional ele vai trazer alguns questionamentos importantíssimos. Você aí de casa, que ainda não está fazendo esse acompanhamento, mas tem o desejo de fazer a bariátrica ou tem uma indicação, o seu médico já sinalizou, então, olha, a gente vai te dar uma palhinha aqui de alguns questionamentos que você precisa trabalhar. Doutor, eu vou levantar aqui, vou ler, queria que a senhora comentasse, ampliasse aqui esse questionamento, tá? Por exemplo, a restrição alimentar pode me causar algum distúrbio, porque após o procedimento eu vou ter essa restrição alimentar, de um jeito ou de outro. Isso, depois da cirurgia bariátrica, todo mundo passa pela dieta líquida. Então, essa dieta líquida, pastosa, ela dura 30 dias. Durante 30 dias, a pessoa não vai comer, ela não vai mastigar. Ela só vai ingerir líquidos ou papinhas, né, quando a dieta for evoluindo. E isso causa um impacto muito grande, inclusive no psicológico, porque a fome depois da cirurgia, a pessoa não sente a fome porque ela, como diminui o estômago, também diminui a quantidade de grelina, que é o hormônio da fome. Certo. Mas a vontade de comer não passa. Né? E aí muitas pessoas têm dificuldade de lidar com esse período de restrição, né? E pode gerar depois uma compulsão alimentar ou outros transtornos alimentares. Por isso da importância de você estar sendo acompanhado por um profissional da psicologia, para que ele possa te orientar nesse processo, inclusive a levar essas emoções que geralmente você descontava na comida para outras atividades, já que nesse período você está totalmente restrito. Né? Então, nesse período é muito importante. E isso fica um pouco mais desafiador, visto que você vai ter passado por uma cirurgia, ou seja, é um fator que já limita seus movimentos, sua locomoção. Então, isso precisa ser discutido, sim, antes de você fazer o procedimento, para que você se prepare para o que vai enfrentar. Olha esse outro questionamento que você precisa trabalhar com o seu terapeuta. Eu preciso mudar os meus hábitos alimentares, já que eu vou fazer um procedimento que vai me ajudar a me livrar daquilo que me atormentou por anos? O pessoal que procura bariátrica, muitos têm aquele pensamento, bom, eu vou reduzir o tamanho do meu estômago, então eu vou comer menos, não importa o que eu coma, eu não vou engordar. Isso é muito errado.
A pessoa que que vai fazer a bariátrica, ela precisa mudar os hábitos alimentares depois da cirurgia. Então, precisa de uma melhora na quantidade dos alimentos, na qualidade dos alimentos também, na forma como a pessoa come. Se a pessoa come muito rápido, ela vai ter complicações depois da bariátrica. Então, precisa sim dessa mudança de hábitos alimentares. E no processo de psicoterapia, a gente faz essa conscientização, né? A gente vai mostrar para o paciente o quanto é isso importante. E aí, junto com a equipe da nutrição, que a gente vai conseguir ajudar o paciente a desenvolver esses novos hábitos depois da cirurgia. Talvez, doutora, a gente devesse começar com esse primeiro questionamento aqui, né? O que me levou à obesidade? Eu acho que esse é a raiz e é muito difícil descobrir essa resposta aqui, doutora, porque pode ser multifatorial. Sim, geralmente é multifatorial. E eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente vai falar de cirurgia bariátrica, de emagrecimento, é claro que a gente fala de comida, mas não é só isso. A gente precisa revisitar toda a vida do paciente. A gente precisa entender um pouco do que levou o paciente à obesidade, né? Qual que é o aspecto psicológico, então o comportamento, os gatilhos que levaram ele a descontar as emoções dele na comida. Então, no processo de terapia, é um processo longo que a gente vai revisitar um pouco do passado desse paciente para que ele possa ressignificar. Se a gente sabe o que Acho que a gente teve trouxe a pessoa até a obesidade, é muito difícil dela voltar depois. Olha que interessante isso. Então, você trabalha na origem do problema para que você não tenha uma recidiva. Agora é o seguinte, tem gente que não tem a indicação ainda por não estar com o IMC que indicaria uma bariátrica e acaba falando, não, eu vou engordar para chegar no ponto para poder fazer. Também talvez seria uma motivação errada, né, doutora? Eu não sei se eu estou julgando errado aqui. Como é que funciona isso? Com certeza. O hábito de engordar para fazer uma cirurgia bariátrica já é disfuncional porque você está querendo buscar um atalho. E a cirurgia bariátrica não é um atalho. Todo mundo que faz bariátrica precisa passar pelo processo de mudança. E se você não tem ainda o IMC para fazer a bariátrica, por que não começar então esse processo de mudança antes de pensar em bariátrica e ver se você consegue contornar, né, a situação ou tentar emagrecer sem a cirurgia, já que você não está, por exemplo, na... É verdade, eu conheço gente que conseguiu mudar, com a ajuda de terapia, conseguiu mudar a cabeça e aí mudou os hábitos e desistiu da bariátrica. Pode acontecer. Doutora, chegou uma interação aqui que tem a ver com o que a gente está conversando, que eu quero trazer na tela agora, é a Berenice Barbosa. Ela disse que aumentou 13 quilos só por causa da ansiedade. Difícil, né, Berê? Tá na luta, menina. Sim, a ansiedade, inclusive, a gente viu até nesse período pós-pandemia, né, que as pessoas ficaram muito isoladas, causou muita ansiedade. E quando a pessoa sente ansiedade, ela quer aliviar aquele sentimento de alguma forma, né? E a comida traz esse alívio instantâneo em relação à ansiedade, principalmente os doces, né? Traz aquele prazer instantâneo e a pessoa acaba buscando esse recurso da comida para lidar. Mas isso se torna disfuncional porque você começa a comer porque você está ansioso, mas no final você arruma outro problema, né? Que é essa questão do peso. Nem então fale. A gente precisa... Ô, doutora, agora, quando a gente está fazendo essa pesquisa e fazendo já esse preparo, também é importante conhecer todas as etapas do processo. E isso aqui não é simplesmente ouvir os relatos dos amigos do trabalho que fizeram a bariátrica ou de alguém da família que fez. Isso é importante, eu acho que enriquece o repertório, mas precisa ouvir do médico, precisa ouvir do terapeuta o que aguarda ela logo depois dela acordar da anestesia. Isso. Esse processo de informação, ele deve ser feito por profissionais. Hoje em dia tem muitos grupos no Instagram, no Facebook, que as pessoas colocam muitos relatos lá, mas para cada um sempre vai ser diferente. Então, o ideal é que você busque as informações com um profissional, que o médico te oriente de como é essa cirurgia, que você procure informações realmente confiáveis, que o psicólogo te explique quais são as possíveis reações emocionais que você pode ter pós o processo para que você esteja preparado. Quando a situação chegar, você já tem as ferramentas para lidar. Por isso que é tão importante a gente conhecer o processo todo. E dentro desse autoconhecimento de antemão, né, você precisa se questionar sobre como você vai lidar com todas as mudanças que vão acontecer.
Porque além dessa fome, mudar esse padrão de fome, que não vai ser imediato, eu vou me readaptar, além de repente, ter ali aquele processo de adaptação, né, onde cai o cabelo, aí a pessoa perde peso, aí vai ficando mais flácida. Ela precisa saber todas as etapas imaginando a foto dela nessas mudanças, doutora. Imaginando o rosto dela em cada fase boa e ruim, porque a gente está trazendo aqui os piores cenários, mas existem coisas boas também nesse processo. Muitas pessoas restauram a saúde, a autoestima depois da cirurgia bariátrica, mas, querendo ou não, é um corpo novo, né? Porque a maioria das pessoas que fazem bariátrica estão obesas há muitos anos. Então, um emagrecimento tão significativo que muda seu rosto, seu corpo, seu metabolismo, mexe emocionalmente com as pessoas, né? Então, é importante que você esteja sob acompanhamento para que você possa, junto com o teu corpo, a tua mente também possa ir acompanhando essas mudanças e você possa experimentar dessa vida nova, com mais saúde, com mais autoestima, de uma maneira completa, né? Muito importante essa conversa que a gente está tendo aqui com a doutora Tainá. E um dos pontos que ela mencionou aqui é a possibilidade de reganho de peso. Isso precisa estar na sua lista aí de questionamentos. Por quê? Porque alguns fatores vão contribuir para esse reganho. Se você conseguir contornar esses fatores, se você fizer aqui, olha, essa mudança de hábitos alimentares, talvez a bariátrica seja um pontapé inicial para a sua nova vida e não um atalho simplesmente. Olha, fatores que podem influenciar nesse reganho. A genética, vou colocar aqui rapidinho, doutora, depois você menciona os mais detalhes aqui, tá? Fatores hormonais podem interferir, a perda muscular acentuada. Nós temos aqui também o hábito de beliscar carboidratos, ainda transtornos psiquiátricos, não fazer um acompanhamento pós-cirúrgico. Eu já consegui o meu objetivo, já estou bem, larga a mão, não dá. Temos aqui também a má alimentação e o sedentarismo, fatores que podem fazer você, que está pensando em bariátrica, voltar a sentir, ou voltar a ter tudo aquilo que te levou a escolher a bariátrica como caminho. Doutora, quais são, assim, eu sei que tem alguns fatores aqui, né, mais médicos, a genética, os fatores hormonais, né, mas aqui a gente já tem, olha, uma perda muscular acentuada, talvez por má alimentação, talvez por sedentarismo, né, a própria má alimentação. Então, às vezes a pessoa modifica o peso corporal, o formato corporal, mas as escolhas dela ainda não passaram por nenhuma transformação. Ela continua ingerindo calorias vazias. Como a gente falou, a obesidade é uma doença crônica, então ela não tem cura, ela tem tratamento. A bariátrica é um caminho de tratamento para a obesidade, mas o que vai fazer a diferença mesmo são os hábitos que essa pessoa vai cultivar. E todos esses pontos que você colocou, eles são muito importantes e eles realmente causam reganho, mas que eu vejo assim como o principal, que acontece muito, a pessoa faz a cirurgia bariátrica, emagrece e depois ela não volta para a equipe. Então, ela para de fazer o acompanhamento com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo e começa a caminhar sozinha, né? E aí, o que acontece é que ela pode acabar deixando de lado esses cuidados. Por exemplo, a massa muscular, né? O paciente bariátrico, ele tem quase que por obrigação, né, o dever de fazer atividade física depois para ele fazer essa manutenção da musculatura dele, porque quando ele perde, por exemplo, 50 quilos, parte desse peso também vai ser de massa muscular. Isso também atrapalha, né? Então, ele precisa fazer atividade física para que ele vá perdendo mais gordura do que massa muscular e ele consiga ficar um paciente forte, né? Que ele consiga ter um corpo forte, não só um corpo magro, né? Legal, legal. Agora, gente, é o seguinte, é de interesse da sua família, dos seus colegas de trabalho, dos profissionais te acompanhando que você tenha autonomia. Mas essa autonomia, ela vai vir depois de você fazer esse acompanhamento direitinho e isso pode durar meses e até anos. Então, fica firme para você fazer valer a pena todo o trabalho que dá o procedimento. Eu quero trazer na tela aqui uma participação muito especial agora, doutora. A Tília Rosane Carvalho disse o seguinte, olha, eu fiz bariátrica em 2008 e foi muito bom para mim, mas não levei a sério o acompanhamento. Sentia dor no estômago e pensava que fosse algo que eu estava comendo.
No ano passado, essa dor veio mais forte e acabei parando no hospital. E descobri que a parte grampeada do meu estômago necrosou e que tinha uma hérnia de Petersen. Passei por 2 cirurgias, fiquei entubada 15 dias, tive sepse e quase morri. Não me arrependo da bariátrica, mas deveria ter feito o acompanhamento. Obrigada por compartilhar com a gente aqui esse seu momento de tensão, Atila. E é Átila, né? Acho que é Átila. Obrigada. Eu sei que falar sobre isso talvez seja doloroso para você, mas você traz aqui um alerta, doutora Tainá, importante, né? Sim. Muito importante. O paciente bariátrico, ele precisa anualmente fazer a endoscopia para ver como é que está esse estômago, está tudo bonitinho, com os pontos. Ele precisa fazer uma manutenção de vitaminas, porque ele perde a capacidade de absorver vitaminas dos alimentos. Então, ele precisa fazer uma reposição de vitaminas. Ele precisa passar com um nutricionista para ter uma dieta adequada. Depois de um tempo, é claro que a gente quer que o paciente, como você falou, tenha autonomia, né? Mas quem fez a bariátrica, quem tomou essa decisão, anualmente vai ter que estar fazendo exames, vai ter que estar acompanhando essa cirurgia ao passar do tempo para não acontecer esse tipo de situação. Olha, quero agradecer aqui a doutora Tainá por dedicar um tempo dela para explicar para você, para explicar esses questionamentos, a importância desses fatores aqui que podem gerar o reganho depois da cirurgia bariátrica. E eu quero indicar você para seguir o perfil dela lá no Instagram. Tem conteúdo bacana lá, doutora? Como é que tá o seu perfil? Tem conteúdo lá todos os dias. Eu coloco um pouco da minha rotina também, de hábitos saudáveis, e coloco sempre informações voltadas à cirurgia bariátrica, sobre como funciona o acompanhamento pré-operatório, pós-operatório também. Então vai ter muita informação para quem tem interesse nesse assunto. Corre lá, tá passando aqui na sua tela, @tainabertoglio.psi. Tainá com Y, tainabertoglio.psi, para você aproveitar informações importantes. Um abraço, doutora, e até a próxima. Obrigada. Com todo esse assunto aqui, me veio à mente algo que talvez seja do interesse da maioria de vocês que estão acompanhando aqui com atenção esse assunto. Eu tenho aqui nas minhas mãos o guia de estudos Fique Leve. Nesse guia você encontra orientações de saúde em todas as áreas da vida, mas na página 54, na lição 10, nós encontramos aqui um conteúdo, um estudo sobre a ansiedade e como você pode aprender a controlar. Esse guia de estudos foi escrito por especialistas na área da saúde. Nós temos aqui médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros. Mas esse guia traz aqui os seus fundamentos científicos baseados na palavra de Deus, que é o melhor caminho para nós vivermos e sairmos dos problemas que a gente se mete. Então, eu quero te dar a oportunidade de ligar aqui agora ou de usar o seu WhatsApp para pedir um guia de estudos desses que vai te ajudar na pesquisa, né, pelo problema e pela solução. Além de ansiedade, a gente vai falar sobre outros transtornos aqui, sobre hábitos de vida, hábitos para melhorar o seu estilo de vida. Então, é um material que vale a pena você receber aí na sua casa e se debruçar um pouquinho, ler, orar, estudar, pedir para que Deus trabalhe em áreas importantes da sua vida. Você topa? Então, faz um favor, pega o telefone e liga para cá agora. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou então manda uma mensagem para o WhatsApp, no nosso contato que é 12 98244 44 49. Também dá para usar o QR Code bem aqui na sua tela. Usa ele, aponta a câmera do seu celular para cá e você vai começar um atendimento. Fica tranquilo que vai chegar aí para você gratuitamente pelos correios. É um presente maravilhoso, então aproveita. Bom, a gente faz o intervalo agora, mas só para você colocar o tênis aí, arrastar as cadeiras para fazer o treino de fighting hoje no bloco seguinte. E a receita de hoje está por conta dessa bolacha de gergelim aí, ó, para todo mundo ficar bem forte. Eu volto já.